Amados, abre agora a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia. Com este capítulo e os dois também que nós já lemos nessa noite, nós vamos apresentar e consagrar ao Senhor dois bebês, duas crianças, o Gregório e o Benício. Amém? Filhos do Guilherme e da Ava. Pedi para ele trazê-los aqui agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui é o Benício. Esse aqui é o Benício. Esse aqui é o Gregório. Glória a Deus. Aleluia, amados. Na palavra de Deus está escrito que Jesus, ao 8º dia do seu nascimento, ele foi apresentado a Deus. Foi apresentado a Deus. E esse se perpetuou como o costume cristão. Não é costume cristão batizar crianças, viu? Catolicismo não é cristianismo, porque cristianismo é bíblico e Bíblia não ensina a batizar crianças. Jesus não foi batizado quando criança, foi batizado com 30 anos de idade. Mas ele foi como criança, foi apresentado como Benício e Gregório vão ser apresentados hoje. Amém? Apresentados e consagrados a Deus. E a nossa oração principal é que eles realmente sejam, na sua vida, testemunhas de Jesus Cristo. Assim como Jesus foi apresentado, eles dois serão hoje apresentados ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero dizer uma notícia para vocês que estão tão felizes, os pais aqui, Eles não são seus. Viu? Pensa que é seu, não é seu, não. Viu? Não é seu, não. É de Jesus. E Jesus está colocando em suas mãos para vocês cuidarem e vocês serem os primeiros pastores deles, viu? Ser os primeiros pastores que vão ensinar com a sua vida, suas orações, seus testemunhos, ensinar a palavra de Deus, porque está escrito, a palavra de Deus é infalível, está escrito assim, ensina teu filho enquanto ainda ele é criança, e quando for velho ele jamais se desviará do caminho do Senhor. Porque não há outro caminho para o céu a não ser Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus consagrando essas crianças. Amém? Hoje, então, por causa da consagração deles dois, nós vamos ficar de pé, igual eles estão de pé aqui também. E vamos ler todos juntos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E, Senhor, nós queremos com esta palavra consagrar a Ti, Senhor, a vida do Benício, aleluia, que está aqui no colo do Guilherme, e a vida do Gregório, que está aqui no colo da Ava, Pai. Abençoe esses dois bebês, esses dois irmãos, que o Senhor chamou à existência, em nome de Jesus. Vamos ler juntos, amados, em nome do Senhor. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento.
mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos, para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aleluia. Agora estenda sua mão direita
Aliás, estenda as duas mãos, né, porque são dois bebês. Estenda as duas mãos sobre o Benício e o Gregório. Querido Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, nós apresentamos e consagramos a Ti esses dois bebês, o Benício e o Gregório, Senhor. Colocamos a vida deles em Tuas mãos, Senhor. Entregamos eles de corpo e alma, Senhor, e também de espírito. Sopra no interior de cada um deles, Senhor. Unge-os com a Tua glória. Unge-os com Teu Espírito Santo. Corta toda influência maligna, Senhor. Corta toda geração de Adão, Senhor. E implanta dentro deles a raiz de Jessé, a raiz do novo Adão, a semente de Cristo Jesus, ó Pai, o Teu Filho amado. E que eles cresçam em santidade, em justiça, em fortaleza, em saúde, Senhor, física, mental e principalmente espiritual. Abençoa-os, ó Deus. Abençoa seus pais, Guilherme e Ava, e que eles sejam, Senhor, agora ungidos por Ti. Não somente como progenitores e pais, e instrumentos do Senhor para chamá-los à existência, mas também sejam seus pastores, os primeiros a pregar a eles, ó Deus, a Tua santa palavra. Abençoa, Deus, essa família. Entra ali na casa deles com poder, Senhor. Purifica aquele lar, que seja um lar abençoado para o crescimento saudável, Senhor, do Benício, ó Deus, e do Gregório. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos essas duas vidas ao Senhor. Que todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele riu, você viu ele rindo? Ele riu. Eu não vi a carinha dele, estava mais para lá. Parabéns, gente, parabéns. Parabéns, avó. Glória a Deus. Amém, amados. Podeis estar assentados em nome do Senhor Jesus. Nós estamos quase terminando as nossas meditações na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos hoje no capítulo 11, amanhã pela manhã, capítulo 12. Amanhã à noite nós vamos ficar em Efésios, porque é o dia do boletim. E na quarta-feira estaremos encerrando a nossa meditação no capítulo 13 de segunda carta aos Coríntios, para que sábado que vem à noite, nós vamos começar a meditar na Epístola de Paulo aos Gálatas, em nome de Jesus. Eu quero que vocês saibam que todas essas reflexões que estamos fazendo, elas são ainda preliminares, tem muita coisa a nos aprofundar. Para nos aprofundar, nós temos que fazer como fazemos no boletim, como estamos fazendo agora com Efésios, versículo por versículo. Aí cada culto é um versículo. Amém? Nós vamos chegar a isso se Deus quiser. Aleluia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios tem 13 capítulos, e eu dei o título a ela de Consolação. O título geral, Consolação. Lembrando que Deus, Paulo começa dizendo nessa epístola, que Deus é o Deus de todas as consolações. O Deus que nos consola e nos conforta em todas as nossas aflições. Aleluia? Diga assim, Deus é o Consolador. Diga, o Pai é Consolador. Jesus é Consolador. O Espírito Santo é Consolador. Uma coisa que Deus faz tudo bem, mas uma coisa que Ele faz muito bem é nos consolar, nos confortar, nos fortalecer em todas as tribulações dessa vida. Glória a Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele disse também, tende bom ânimo. Aleluia. Ele disse isso porque Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Foi por isso que Davi disse no Salmo 23, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor nos dá consolação. Glória a Deus. Nós vimos que essa epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, nós já vimos, falando acerca da esperança. A consolação de Deus, o consolo de Deus que nós recebemos em meio às tribulações da vida, provocam em nós a esperança. Fazem brotar em nós a esperança clara de que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Podemos contar com o Senhor. Aleluia. Amados, nem sempre podemos contar com os homens. E às vezes, nem sempre podemos contar nem com os nossos próprios entes queridos, pessoas mais próximas. Tem gente que fica decepcionada, porque na hora que precisava contar com alguém mais próximo, não contou. A partir de hoje, não fique mais decepcionado, porque mesmo que um ente querido falhe, Isaías disse assim, ó, ainda que a tua mãe, entendeu, falhe contigo, né, te abandone, eu jamais te abandonarei. A nossa esperança é no Senhor. Aprenda a colocar toda a esperança no Senhor, não em homem algum. Homens falham, Deus jamais falha. Esse glória a Deus foi muito tímido, ele podia ser mais alegre, mais confiante, aleluia. Os homens podem falhar, Deus jamais falha, irmãos. Louve o Senhor de maneira mais esfuziante, porque é isso que Ele é mesmo. Ele é tremendo. Nós estamos terminando quase este desenvolvimento. O desenvolvimento que eu dei o título Zelo e Autoridade, porque uma das coisas que Paulo vai fazer é defender o zelo apostólico, pastoral que ele tem e que todo verdadeiro ministro do Evangelho tem para com as ovelhas do rebanho do Senhor, sabendo que as ovelhas são do Senhor e não nossa. Pastor não é dono de igreja, o único que é o dono é Jesus. Mas pastor verdadeiro é aquele que tem zelo e por este zelo ensina o caminho, a verdade e a vida. Ensina a palavra de Deus. E autoridade para corrigir coisas erradas, mostrando o que é o certo. Este desenvolvimento tem duas partes. A primeira parte, eu dei o título de eficácia ministerial. A eficácia do ministério do Evangelho, formando os crentes em cartas de Cristo, cartas vivas de Cristo, em vasos de misericórdia, em embaixadores de Deus na terra e cooperadores com Deus na sua obra. Aleluia? E o que faz esse ministério ser eficaz é o que nós estamos vendo na parte 2. São as armas poderosas que Deus nos deu. Sendo a principal delas, não a mais forte, mas a principal delas, a palavra de Deus, porque a mais forte é o amor, também declarado aí na palavra de Deus. Nós estamos terminando então a parte 2. A parte 2 que demos o título aí, Armas Poderosas. Essa parte 2 tem 2 blocos. O bloco 1, Paulo fala da arma mais poderosa que Deus nos deu, que é o amor. O amor de Deus, que conforme está escrito em Romanos 5:5, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. No bloco 1, Paulo fala desse amor como um amor não fingido, ou seja, o amor sincero, o amor verdadeiro, é o amor que procede de Deus. Um amor falso, um amor fingido não é de Deus, é amor meramente humano. No bloco 2, onde nós estamos, Paulo fala sobre a autenticidade ministerial. O ministério cristão só é autêntico, autenticado por Deus, se a sua mola propulsora for o amor.
Quem não ama não conhece a Deus. Então quem não ama não pode ser ministro de Deus. Tem muita gente ministrando por aí como ministro de Deus, mas não é verdadeiro porque não tem amor, a não ser amor a si mesmo e ao lucro, tá? Mas que os que amam verdadeiramente ao Senhor têm e aos irmãos têm um ministério autêntico em nome de Jesus. Aleluia? Nós já terminamos o bloco 1 e estamos no bloco 2. Esse bloco 2 que demos o título Autenticidade Ministerial e que se compõe de 3 capítulos, capítulo 10, 11 e 12. Quarta-feira vimos o capítulo 10, hoje vemos o capítulo 11 e amanhã de manhã o capítulo 12. Esse bloco então dividido nesses 3 capítulos. Esses 3 capítulos Paulo fala sobre uma coisa interessante. Do que devemos nos gloriar e do que não devemos nos gloriar. No capítulo 10 ele fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, gloriar-se em Deus. No capítulo 11 ele vai abordar o tema que nós devemos aprender a nos gloriar na fraqueza, nas nossas próprias fraquezas humanas. Vamos ver o que isso significa. E amanhã pela manhã, no capítulo 12, nos gloriar nas revelações de Deus para nós. Como Deus revela a nós a sua face. Glória a Deus. Então, o capítulo 11 que você tem aberto aí agora, vamos começar lendo o versículo 30. Capítulo 11, versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Leiam vocês. Aleluia. No capítulo 10, volte um pouquinho para o capítulo 10, só para nós lermos o versículo do capítulo 10, também no final do capítulo 10, que nós vimos na quarta-feira, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Leia bem forte. Aleluia. Recordando um pouco de quarta-feira, vamos lembrar do seguinte. A natureza humana é decaída. Decaída por causa de Adão. Em Adão, todos pecaram. E o homem que foi criado, como Paulo repete várias vezes em Efésios, capítulo 1, o homem foi criado para a glória de Deus. Ele repete ali em Efésios 1 várias vezes, para o louvor da sua glória. O homem foi criado para a glória de Deus. Qual foi uma das tragédias que o pecado provocou no homem? Que o homem, ao invés de dar glória a Deus, ele quer receber glória. Ele quer ser glorificado, ele quer ser exaltado, ele quer ser louvado, elogiado, reconhecido. E isso está tão impregnado na natureza humana que você pode começar a observar essa realidade nas próprias criancinhas. Quando as crianças começam a ter um pouco a se aproximar assim da idade da razão, pode perceber que todas elas querem chamar a atenção delas para si. Quem trabalha com crianças sabe disso. Né? Se a Mariazinha vem e apresenta lá um trabalhozinho bonitinho, tia, olha o meu desenho, e a tia elogia ela na frente das outras crianças, e olha o trabalho da Mariazinha, parabéns. Todas as outras crianças, e o meu, e o meu, e o meu, e o meu, porque todas querem ser elogiadas. E a gente acha isso bonitinho porque está falando de criança, mas isso está demonstrando a natureza adâmica, a natureza decaída. O homem criado para a glória de Deus, ao pecar, ele não dá glória a Deus, ele quer receber glória para si. Ele quer ser
glorificado. Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer chamar a atenção para si. Ele quer que as pessoas o engrandeçam ou idolatrem. É por isso que no mundo aí tem toda essa busca pela fama, pelo poder, pelo reconhecimento, de receber aplausos, de receber não sei quantos números lá no Twitter, no computador, de ser seguido por um monte de gente, de atrair pessoas, de estar aí. E eles ainda falam assim, chegando no seu lugar ao sol. Ser reconhecido, chegar no patamar de todas as coisas, querer ser o melhor em tudo, para quê? Para chamar a atenção para si mesmo, para ser reconhecido, para ser elogiado, para ser glorificado. Amados, isso é perverso, isso é maligno. A Bíblia diz que todo que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Jesus, único homem, como único homem, sem defeito algum, sem pecado algum, teria toda a razão se vangloriasse. Mas mesmo sendo perfeito, o que Jesus fez na sua vida foi se humilhar. Primeiro se humilhou, se tornando homem. Sendo Deus, recebeu a natureza humana, se tornando homem. E uma vez reconhecido como homem, está escrito em Filipenses capítulo 2, ele se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Por isso o Pai lhe deu toda a autoridade dos céus e na terra. Por isso o reino de Deus passou a chamar-se Reino do Filho. Colossenses 1,13. Por isso em Apocalipse está escrito que ele é chamado de o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é porque ele se exaltou, não. É porque ele se humilhou. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por isso a palavra de Deus nos ensina o quê? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Jesus disse em Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra humildade e a palavra humilhação tem a mesma raiz, H-U-M. Humildade e humilhação têm a mesma raiz. Porque a única maneira de nós, pecadores, aprendermos a ser humildes é através da humilhação. Por isso Jesus, que não precisava se humilhar, se humilhou até a morte e morte de cruz. Não somente para nos salvar, mas para ensinar também para nós o critério de santidade de Deus para as nossas vidas. Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E se a salvação é pela graça, então só quem tiver humildade será salvo. Por isso Jesus começa o sermão do monte dizendo bem-aventurados. Essa tradução está errada, a tradução correta é abençoados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. E para aprender a ser humilde, tem que aprender a se humilhar. É como se a humilhação fosse o instrumento mediante o qual nós aprendemos a ser humildes. Amados, e de vez em quando você precisa orar, pedindo a Deus uma coisa.
para Deus mostrar para você, só, pelo menos, 1% da sua soberba. Se você tiver a revelação de 1% da sua soberba, você vai ficar espantado. Deus não gosta de soberba. Por isso o caminho de santidade é caminho de humildade. E não se aprende humildade se não for humilhado. E como é que nós somos criados? Fomos criados assim. Eu não levo humilhação para casa. Tá? Eu não levo desaforo para casa. Não foi isso que a gente foi criado dessa maneira? Ah, que maravilha, hein? Fomos criados para sermos soberbos, fomos criados para sermos orgulhosos, fomos criados para ficar contra tudo quanto nos humilha. Só que o único caminho de aprender a ser humildes é sendo humilhados. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador foi humilhado. Ser crente, ser cristão, é ser imitador de Cristo Jesus. E o que eu estou vendo os cristãos é cristãos se exaltando. Você nasceu para ser o maior, você tem que ser grande, líder de excelência, o maior, o mais rico, o mais poderoso. E isso aí, amados, é coisa do diabo. Esse é o evangelho de Satanás, não é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo colocou assim 3 coisas importantes no capítulo 10, uma no 10, outra no 11 e outra no 12. No 10, aprendermos a transferir para o Senhor, toda glória que alguém ou nós mesmos gostaríamos que fosse nossa. É isso que ele quer dizer com a frase no versículo 17, capítulo 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Repita você mais uma vez. Agora vai para o 11. No capítulo 11, versículo 30, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Mais uma vez, leia. Gloriar em Deus, capítulo 10. Gloriar na fraqueza, capítulo 11. O que é gloriar na fraqueza? O que Paulo quer dizer com isso? Geralmente a vanglória, quem se gloria de alguma coisa, não é em alguma coisa que ele é fraco. Ele quer se gloriar em alguma coisa em que ele se acha muito forte, muito bom. Cara, eu sou bom, nisso aqui ninguém me bate. É nisso que as pessoas querem se gloriar. Porque o que as pessoas fazem é tentar ocultar as suas fraquezas através de elementos onde eles se acham fortes. Porque eles nunca vão ser elogiados pelos homens, reconhecidos pelos homens, se os homens verem suas fraquezas. Agora, quando os homens veem eles sendo fortes, então eles são louvados, glorificados, exaltados. Não é isso? Quando o time ganha, o que os torcedores fazem? Aplaudem, soltam foguetes, saem por aí gritando o nome do time porque ganhou. E quando perde, murcha. Murcha por quê? Porque o homem soberbo não aceita a própria fraqueza. O homem soberbo não aceita a própria fraqueza. Por isso ele tenta se disfarçar de coisas em que ele mesmo queira dizer, nisso eu sou forte.
Então é esse lado forte que ele quer mostrar para esconder aquilo que é fraco. O homem se vangloria daquilo que ele acha forte nele mesmo e se envergonha daquilo que é fraco. Então aquilo que é fraco ele quer esconder. Aquilo que é fraqueza ele quer esconder, mas está tudo lá dentro. E para fora ele quer demonstrar uma aparência de forte, de que ele pode, de que ele é o tal, de que eu sou e tal. E assim que as pessoas andam. Paulo está falando que tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Porque é através do reconhecimento das fraquezas que a nossa carne, o nosso ego, o nosso coração vai ser quebrantado. Olha, realmente eu sou fraco. Realmente eu sou fraco. Eu reconheço a minha fraqueza. E Paulo diz, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. No que diz respeito à minha fraqueza. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou limitado. Tudo isso é porque eu sou um ser humano. Olha como as crianças, os jovens, adolescentes, né? Quantos filmes tem por aí de super-heróis? Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, Thor, não sei o que mais aí. Por que aparecem esses filmes? Porque isso é a índole do ser humano. O ser humano não reconhece suas fraquezas e quer demonstrar, passar uma imagem de força, passar uma imagem de poder, passar uma imagem de heroísmo. Porque isso é melhor para o ser humano. Dessa maneira ele é mais reconhecido, dessa maneira ele é mais louvado. Eu lembro quando eu era criança, eu jogava bola na rua. Eu jogava bola na rua naquela época os jogadores famosos eram Pelé, Rivelino e outros aí, né? Aí a gente ia jogar bola, né? Todo mundo queria ser o Pelé. Não, eu sou o Rivelino. Não, eu sou... Aí vai passando o tempo, vai mudando os caras, né? Aí vai crescendo. Hoje a gente fala, né? Há muito tempo atrás aí, pouquíssimo tempo atrás, todo mundo queria ser o Ronaldinho. Aí quando ele engordou demais, não pôde mais jogar bola, ninguém mais quer ser outro agora. Tá? Ou quando brincava de bang-bang, de sei lá o que, de pega-pega, eu sou o Zorro, né? Eu sou polícia e ladrão, ninguém queria ser o ladrão, todo mundo queria ser a polícia, porque a polícia prendia o ladrão, vencia, era o mais forte. Amados, essa índole do ser humano, sabe? De querer passar uma imagem de que é grande, de que é forte, de que é poderoso, de que ele pode, de que ele é o tal. Isso o pecado fez no homem. E não reconhece que é fraco, não. Paulo está dizendo, eu me glorio na minha fraqueza. Esses tais apóstolos aí, que nem são apóstolos verdadeiros, já na época de Paulo, já tinha apóstolos falsos. Tá? Na época de Paulo já tinha apóstolos falsos, dos quais Paulo disse assim no versículo 13, veja o versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Leiam vocês. Sabe qual é a índole desses falsos apóstolos? Já havia aqui no primeiro século, é por isso que existe hoje também muitos por aí. É gente querendo se passar por grande, gente querendo se passar por forte, gente querendo passar a imagem de que é o maior, de que é o grandão, de que não tem fraquezas.
E são falsos, como Paulo está dizendo aqui no versículo 13, são falsos apóstolos. Enquanto que Paulo, um verdadeiro apóstolo, não diz aqui, ó, eu não me glorio de ser apóstolo, eu me glorio na minha fraqueza. Eu me glorio na minha fraqueza. Eu me glorio na minha fraqueza. Eu reconheço a minha fraqueza. Ele fala, em outra parte, Paulo fala assim, na minha fraqueza é que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu me coloco como dependente de Deus. Quem quer passar a imagem que é forte, está declarando que não precisa nem de Deus, porque é muito forte. Que até manda em Deus. Que até Deus é obrigado a fazer o que Ele diz. Que é mais forte do que Deus. Isso é diabólico, isso é satânico. É isso que estava no coração do diabo. Por isso ele caiu e infectou os homens com essa mesma febre pútrida chamada soberba, orgulho. As nações querem ser soberanas. Aí tem lá o seu orgulho nacional. Nos Estados Unidos fala muito do orgulho americano. American Pride. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos. Orgulho não é de Deus. Soberba não é de Deus. Por isso, quando o Espírito Santo alcança uma vida, a primeira coisa que essa vida começa a fazer é sentir que não é nada além de pó. Que não é nada além de pó. Somos pó, e ao pó retornaremos. Tu és pó, e ao pó voltarás. Amados, tudo o que existe no mundo é pregação da soberba. É para levar as pessoas à soberba. É no mundo esportivo, é no mundo cinematográfico, é no mundo de arte, é nas músicas, é nas novelas. É tudo para passar uma imagem de forte, de poderosos. E como nós acabamos de cantar aqui, poderoso é Deus. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipotente. O homem pensa que é muita coisa. Quando eu estava com pneumonia no hospital, eu pensei sobre isso. Tanto ar aqui, eu não consigo respirar. Se Deus quiser cortar a respiração, Ele corta agora. Seu coração está batendo aí, se Deus quiser que ele para agora. E ele vai parar no dia que Deus quiser, porque ninguém, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida. Davi, quando enxergou isso, ele falou assim no Salmo 8, que é o homem, para que te lembres dele? O que é o homem? Somos nada. Somos um sopro. No Salmo 90 diz, a vida do homem é como a erva, é como o capim que hoje cresce e amanhã fenece, murchou. Você passa lá no seu lugar e não existe mais. Ainda que queiram fazer memória dos que morreram, memorial, não sei do que, disso e daquilo, simplesmente acabou. O homem tem que reconhecer que não é nada, que é fraco, que precisa de Deus, que depende de Deus. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não podeis nem mudar a cor do fio do seu cabelo. Porque ainda que pinte, Deus enxerga por debaixo da tinta. Não podeis. Quando o homem começa a reconhecer isso, ele está
se gloriando na sua fraqueza. E quem se gloria na fraqueza, gloriar-se na fraqueza, é sujeitar-se a Deus. É parar de ficar dizendo, não, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. O mundo prega isso. Se você quiser, você pode. Querer é poder. Irmãos, querer não é poder, isso é mentira. A verdade é, sem mim nada podeis fazer. Estou lembrando de Herodes, no capítulo 12 de Atos, que foi inaugurar um anfiteatro construído na cidade de Cesareia, às margens do mar Mediterrâneo, em Israel. Está no capítulo 12. Se sentindo muito poderoso, mandou ordenar a morte do primeiro apóstolo Tiago, irmão de João, prendeu Pedro na prisão para ser morto no dia seguinte. Deus foi lá e tirou Pedro da cadeia, e aí chegou esse Herodes para falar lá para o povo reunido naquele anfiteatro, naquela concha acústica que eles construíram à beira-mar. E quando ele começou a falar, a voz dele reverberava por causa da brisa marítima que vinha do mar para a praia, e ele falava de costas para o mar, então a brisa levava a voz dele e ecoava na concha acústica, e o povo começou a dizer assim, essa voz não é voz de homem, é a voz de um Deus. E todos aclamavam Herodes. Sabe o que Deus fez? Mandou só um anjo lá tocá-lo. E ao tocá-lo, ele morreu ruído de vermes. Já viu esses efeitos especiais? Ruído, alguém sendo igual no Indiana Jones, alguém ruído de vermes. Deus tem efeitos especialíssimos aí na natureza e na vida do homem. Entenderam, amados? E diz lá, ruído de vermes, porque não deu glória a Deus. Não deu glória a Deus, que queria a glória de Deus para si, queria se mostrar forte, ser reconhecido como forte, ser reconhecido como se fosse um Deus, como acontecia no Egito. Deus abominou o Egito, por isso Deus o castigou com aquelas pragas. Cada rei do Egito, cada faraó, a doutrina egípcia é que ele se transformava de homem em Deus, eles eram divinizados na morte, por isso construíam aquelas pirâmides para ser o templo daquele Deus que morreu. E são meros homens cujos corpos apodreceram no meio da terra. Jesus morreu, mas sobre Jesus tinha uma palavra, não permitirás que o teu santo conheça a corrupção. O corpo de Jesus não foi apodrecido na terra, porque ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer. Esse é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos frágeis, simples servos e servas de Deus. E dependemos dele. E precisamos tirar toda máscara, sabe? Toda máscara de autofortaleza. De dizer que nós somos os tais. Não somos nada. Somos miseráveis. E somos dependentes totalmente do Senhor. Como Deus quer quebrantar o nosso ego. Como o nosso ego é orgulhoso, Deus quer quebrantar isso aí. O orgulho dá lugar ao diabo. O orgulho forma o mau caráter. O orgulho forma o mau caráter. Olha os tribunais. O que todos os réus querem fazer nos tribunais? Orientados pelos seus advogados? Fazer o quê? Negar. Não, eu não fiz isso. Negar. Não, eu não fiz isso.
Algum réu é orientado a confessar? Hã? É orientado a negar. Não, eu? Lembrei das rodas agora. Eu? Não, eu não fiz isso de jeito nenhum. Negar. É a obra maligna essa. Por isso que a Bíblia fala de quê? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, não se negarmos os nossos pecados, mas se confessarmos os nossos pecados, é que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aleluia. Isso significa se gloriar na fraqueza. Porque Deus escolhe, olha a doutrina da eleição, Deus escolhe justamente os que para o mundo são fracos. Os que para o mundo são tidos por fortes, não estão dentro da doutrina da eleição de Deus. Ele escolhe o que perante o mundo é fraco, é vil, é frágil. Esses aqui Deus escolhe, para mostrar neles a magnificência do seu poder, da sua essência divina. Esse é o mundo dos que se acham grandes, dos que se acham poderosos. Quem é de Deus é estranho nesse mundo. Quem é de Deus é estranho nesse mundo. Essa semana eu estava no seminário e aí fizeram uma festa lá por causa do aniversário de um pastor lá. Elaine estava comigo. E nós ficamos conversando depois. Misericórdia, amém. Como o homem foi louvado, hein? Como o homem foi louvado. Aí eu lembrei da minha experiência pessoal, né? Que bom que eu nasci em janeiro. Nunca cantaram parabéns para mim em escola, porque estava sempre de férias. Quem nasceu em janeiro ou em julho tem essa experiência. Nunca cantaram parabéns em escola, entendeu? Seminário igual da faculdade ou no seminário. Nunca cantaram parabéns para mim, graças a Deus. Quem faz aniversário nessas datas em que está todo mundo reunido, sempre tem essa rasgação de seda, essa coisa idiota, essa coisa mundana, essa coisa secular de exaltar, oh, maravilhoso. Eu já acho ruim cantar parabéns para vocês aqui na igreja, sabe? Hã? Parabéns para você nessa data querida. Jó não gostaria disso não. Jó falou assim, maldito o dia que disseram um menino nasceu. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Porque viemos a esse mundo, né, um mundo cheio de tantas aflições e tribulações e problemas. Muitas felicidades, muitos anos de vida, como se todo mundo não tivesse já os seus anos, os seus dias determinados por Deus. Os dias são determinados por Deus. E nenhum dia a mais, nenhum minuto a mais, ninguém vai viver. E felicidade não é um conceito bíblico, é um conceito secular. O conceito bíblico é bênção. Bênção ou maldição. Amado, o ser humano está cercado de orgulho, tá? Cercado de orgulho, e nós desde pequenininhos aprendemos a ser bajulados, né? Como é que bajula as criancinhas pequenininhas? Oh, Bilu, Teté, que bonitinho. As criancinhas crescem sendo bajuladas. Aí depois, quando elas crescem, se tornam pessoas difíceis, pergunta por quê, né? Fizemos tanto bem com eles. Justamente por isso. Porque nós não ensinamos que todos nasceram em pecado. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E quem não se humilhar diante de Deus não vai conhecê-lo, não vai experimentar nada de Deus. E vai passar a vida inteira por aí, crente de que é alguma coisa. Que é forte, que é poderoso, que tudo pode, que faz e acontece. Que querer é poder, que a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E não sabe que é pó, cinza, nada, sopro, vento que passa. E acabou. E não reconhece que só Deus é grande e é o Senhor. Por isso quem se gloria, glorie-se no Senhor. Quem se gloria, glorie-se nas suas fraquezas. Diga, eu sou fraco. Por isso eu sou totalmente dependente de Deus. Aleluia. Vamos orar um momento. Obrigado, Senhor, por essa noite em que nós apresentamos a Ti o Benício, o Gregório, e que nós apresentamos a Ti também, Senhor, nossas vidas, a vida de cada um de nós que aqui nos reunimos, para buscar, ó Deus, a Tua face, a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor. Ensina-nos a enxergar a nós mesmos, a enxergar nossas próprias fraquezas, a enxergar nossas próprias limitações, para sermos convencidos pelo Teu Espírito Santo que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Senhor, a Ti entregamos nossa vida nessa noite. Louvamos e glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de glória. Nós não somos e jamais seremos dignos de nenhuma glória. Por isso, como diz a palavra, nós temos que dar toda a glória ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, todo o reconhecimento. Só Tu és digno, Senhor, de ser louvado, de ser engrandecido, de ser glorificado. Diante da Tua presença nos prostramos, nos entregamos, ensina-nos a viver em humildade diante do Senhor. Te louvo por todos esses que essa noite ouviram essa palavra. Que o Senhor possa falar, martelar dentro dos seus corações, em suas mentes, em suas almas, em seu interior. Para que cada vez mais diminuam, para que o Senhor cresça neles. Convém que o Senhor cresça e que o nosso ego diminua cada vez mais. Oh, é o que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esse mês de agosto que está terminando hoje, Senhor. Por esses 31 dias que o Senhor nos deu para meditarmos na Tua palavra e nos santificarmos na Tua presença. Entregamos a Ti nesse dia nossos dízimos, nossas ofertas, sabendo que tudo que recebemos, recebemos do Senhor. É o Senhor quem cuida de nossas vidas. Por isso Te louvamos em nome de Jesus.